Olá, alunos dos 8º anos, aqui é a professora Elisângela. Vamos para mais uma semana de 28 de setembro a 2 de outubro. Peço que vocês abram na página 10 para estarem acompanhando comigo a leitura. Estamos falando aí, né, nesse capítulo, falamos um pouco sobre o gesto no teatro. Na aula anterior sobre a dança moderna, né, as dançarinas aí que trouxeram inovações na dança. Agora vamos dar sequência. Tempos modernos. Na dança moderna, houve o rompimento com o conceito clássico de dança. Os bailarinos passaram a dançar com os pés descalços e os movimentos, antes bastante verticais, buscavam se deslocar em busca da horizontalidade. Com isso, o corpo ganhou maior liberdade de expressão, com figurinos mais leves que deram mobilidade, permitindo aos dançarinos a execução de movimentos próximos do chão ou mesmo com o corpo todo sobre ele. Página 11. De olho na tecnologia. O avanço científico e a busca por outros valores estéticos marcaram o início do século XX. A modernidade, instalada no campo da indústria, se refletiu no mundo das artes. A ideia de movimento, sinalizada pela indústria cinematográfica, pela propagação da luz elétrica nos teatros e demais espaços culturais, pela liberdade dos corpos que suportavam uma moda leve e descontraída, determinou novos rumos para o teatro e para a dança que são vividos até hoje na contemporaneidade. Um pouquinho de Brasil. A Quick é uma companhia de dança contemporânea fundada em 2000 no município de Nova Lima, em Minas Gerais, pelos bailarinos Letícia Carneiro e Rodrigo Quick. A companhia tem a dança e a sua interface com outras linguagens artísticas como principal estratégia de atuação. Além de contribuir com o desenvolvimento humano por meio da realização de projetos na área artística e sociocultural. Uma de suas ações é o Quick Cidadania, que por meio da educação pela arte, oferece aulas para crianças e adolescentes da região do bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, Minas Gerais. A companhia atua promovendo relacionamento humano e a descentralização do acesso à arte e à cultura. Aí vocês veem as imagens, né, dessa companhia. Então, a primeira cena do espetáculo Formas e Linhas da Quick Companhia de Dança em 2006 e a outra é a cena do espetáculo De Nós Dois Só, da Quick Companhia de Dança de 2012. Na página 12, Teatro Moderno, um salto para o futuro. As ideias modernas do dramaturgo russo Konstantin Stanislavski, 1863-1938, modificaram as concepções do teatro, sobretudo no que se refere à maneira como os atores interpretavam e criavam seus personagens, que, até então, eram exageradas a caricatas. Stanislavski criou uma série de técnicas para que os atores pudessem sentir emoções realistas durante a atuação. Até hoje, seu método é utilizado, não apenas no teatro, mas também na televisão e no cinema. Aí vocês têm uma imagem dele, né, do Konstantin Stanislavski. E ao lado aqui, a francesa Sara Bernardi, 1844-1923, e a italiana Eleonora Duse, 1858-1924, foram as atrizes responsáveis pela renovação da arte da interpretação, marcadas pela verdade e pela emoção cênica que depositavam em seus personagens. Aí nós temos a atriz Sara Bernardi, renovou a arte da interpretação, chegando a ser considerada uma das primeiras celebridades mais famosas do mundo. As interpretações dotadas de emoção e verdade de Sara foram tão bem recebidas pela crítica e pelo público que ela chegou a ser inspiração para autores como Oscar Wilde. O dramaturgo escreveu para ela o principal papel da peça Salomé,
A atriz também foi pioneira no cinema interpretando Hamlet de William Shakespeare, além de outros personagens masculinos no teatro. Os conceitos modernistas difundidos no final do século XIX e no início do século XX influenciaram fortemente o teatro brasileiro, que começou a delinear uma identidade própria somente a partir de meados do século XX. Companhias de teatro se formaram com o objetivo de realizar as próprias montagens, mesmo que de forma amadora. A agitação cultural do final dos anos de 1940 foi marcada pelo término da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, o teatro brasileiro procurava discutir as consequências dos acontecimentos sociais e políticos da época. Agora, página 13. Na página 13, vocês têm a atividade que está lá no link. Então, em folha separada, com o cabeçalho de sempre, nome da escola, disciplina, professor, semana, nome, número e série, vocês vão escrever pesquisa, página 13, e copiar do modo que está lá no link, que diz assim: pesquise sobre a importância do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, no contexto artístico do Brasil, destacando algumas peças encenadas por este grupo. Então, vocês vão pesquisar o grupo TBC e vão citar algumas peças mais importantes que eles fizeram, que eles realizaram, tá bom? Então, essa é a atividade. Aí vocês têm a imagem. A atriz Cacilda Becker foi uma das mais importantes na história do teatro brasileiro e atuou no TBC. Então, ela atuou nesse grupo. Então, fale um pouquinho sobre o grupo, sobre as peças que eles montaram, ok? Na página 14, o trabalho cênico no século XIX. Antes da influência modernista, o panorama da cena teatral do século XIX era pobre em relação à encenação. Além da produção se limitar à imitação dos dramalhões portugueses ou italianos, os atores chegavam a entrar em cena sem conhecer nem dominar o texto. As marcas de cena eram inexistentes. Durante as encenações, era comum se designar uma pessoa chamada de ponto para acompanhar as falas dos atores. Esse profissional era responsável por soprar em voz baixa o texto para o ator que estava em cena. O ponto fica posicionado em um espaço próprio no palco, coberto com um alçapão ou nos bastidores. Essa função foi criada no século XVIII e atualmente é quase inexistente. Observe a foto do Teatro Municipal de Ouro Preto e verifique o local do ponto, situado bem à frente do palco, parecido com uma caixa. Então, vocês têm aqui, né, onde então fica o ponto. Construído em 1770, o Teatro Municipal da cidade de Ouro Preto, antiga Casa da Ópera de Vila Rica, é considerado o teatro mais antigo da América do Sul. Então, vocês têm a imagem de um dos teatros mais antigos da América do Sul. O carioca Luiz Carlos Martins Pena, 1815-1848, é considerado um dos mais importantes autores brasileiros de peças de teatro. Suas obras se caracterizam como comédias de costumes que retratam o modo de vida da sociedade de uma determinada época, século XIX. A primeira representação de um texto teatral de sua autoria foi em 1838, na peça O Juiz de Paz na Roça, encenada no Teatro São Pedro, no Rio de Janeiro. Com a criação de personagens populares que simbolizam diversos tipos sociais, o autor critica as atitudes incorretas das pessoas, os jogos de interesse, a desordem social, os desmandos dos poderosos. Martins Pena retratou situações bem típicas, como festas populares, conflitos cotidianos, casamentos, pagamentos de dote, herança e etc. Aí vocês têm os processos criativos. Também está no link, tá bom? Como uma atividade, mas é uma atividade que não é para ser entregue, é só para vocês realizarem em casa mesmo.
Então, pede que vocês façam a leitura em voz alta de um trecho da peça O Caixeiro da Taverna, de Martins Pena. Então, esse trecho está aqui na página seguinte, na página 15. Então, é a cena 4. Então, é apenas para vocês conhecerem a obra, tá? Para vocês fazerem a leitura em voz alta dessa peça, tá bom? Não é para entregar nada, é apenas para fazer essa leitura, ok? Então, nessa semana é só. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo ou com a professora Aline pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Estamos à disposição. Até a próxima semana. Um beijão meu, um beijão da professora Aline. Tchau, tchau.